uma casa de amor. Bom dia, mais uma vez. Bom dia aos nossos ouvintes. Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar sobre a paciência. É o capítulo 9, bem-aventurados que são mansos e pacíficos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor aqui neste mundo, para a glória no céu. Mestre Jesus, nós te pedimos ajuda para esta manhã de estudos. Precisamos de Ti, Senhor. Nos envolva a nossa casa e permita, é com a Tua permissão que invocamos os nossos guias e benfeitores, o altivo com os espíritos guias desta casa de amor. Em nome desses irmãos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Hortinha, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá. Ele diz que a dor, vou ler de novo, é uma bênção. Eu estou com tanta dor aqui, e eu tenho que dizer, obrigado, Senhor. Eu dormi em cima do braço, mas está doendo muito. Vou ter que tomar uma injeção. Ninguém gosta de sentir dor, né? Mas vamos entender aqui essa dor moral. Ele está falando da dor moral, da dor física também. Se eu não sentisse dor, eu não saberia que estaria com um problema. Então a dor, tem uma doença que a pessoa não sente dor, ela suprime a dor. E quem nasce com essa doença tem que ter o maior cuidado com essas crianças, porque elas quebram a perna e não sente. Pode ter uma hemorragia e vir a desencarnar. Eu não sei o nome. É uma doença, é um nome diferente. Então até a dor física, ela é útil e necessária ao ser humano. E a dor moral, essa é mais forte ainda. Então quando ele diz aqui, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, portanto não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor aqui neste mundo. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado por Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. É a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho, para serem instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias, que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Coragem, amigo. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada fez que pudesse ser reprovado, enquanto que tendes que espiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Então vamos entender o que nós lemos aqui. O primeiro parágrafo ele diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos.
Portanto, não vos aflijais quando sofredes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui neste mundo, para a glória no céu. Ele está dizendo que o mais importante é o espírito, é a alma. E ele está falando da vida futura. Se a gente sofre agora, é porque, se a gente sofrer com resignação, é porque a gente precisava passar por esse sofrimento e no futuro, na vida futura, como ele falou, a glória no céu, foi que Deus nos marcou para isso. Então, que glória no céu é isso? Você ir para um lugar mais feliz. A gente tem ouvido, vocês têm ouvido, a dor que o pessoal do Rio Grande do Sul tem passado. Eles perderam tudo, não é? Tudo, economia, vidas, muitas vidas. Mas vocês sabem muito bem o que é isso, não sabe? Quando enche ali onde vocês moram, quantas vezes vocês perderam tudo? Hein, Patrícia? Quantas vezes perderam tudo ali? Então ali naquela rua ali do Santa Luzia, eu já fui lá que a água estava, o carro não podia entrar. A água estava entrando nas casas. Pessoas perdem móveis, perdem tudo. Então a gente sabe o que é isso. E sabe que vai chover de novo, não vai? Vai encher novamente. Vocês têm que se preparar. Por que vocês não saem dali e vão para um lugar melhor? Por que vocês não vão para um apartamento elevado ali na beira da praia, que é até melhor ainda, né? Porque não pode, não tem condições financeiras para isso. Vai sair dali, vai para um lugar que não é muito diferente. Isso é um tipo de dor. A dor que vocês passam, falta o pão. Se tivesse em abundância o pão de cada dia, e quando a gente fala o pão de cada dia, a gente fala o alimento em geral. A maioria de vocês nem viria aqui, nem viria. Tem de sobra. O que nós estamos fazendo? Aprendendo a fortificar a alma, a ter paciência, a ter paciência. Paciência porque não tem uma fartura material, paciência pela posição social, que é difícil, é a pobreza, e tudo mais que acontece no lugar que vocês moram. Além de tudo, muitas vezes um grupo toma conta do lugar, se arma, cobra dinheiro dos moradores, humilha. Outras vezes um grupo se apodera do lugar, trafica drogas, vicia nossos filhos, parentes ou crianças que a gente viu nascer e crescer e se perde no mundo das drogas. Tudo isso é uma dor. E o que o Espírito amigo está dizendo? Tenham paciência. Isso vai passar. Isso vai passar. É o marido difícil, é a mulher complicada, é o filho que não quer estudar, que não quer trabalhar. Não é assim mesmo? A gente queria fazer uma melhora na casa, até para se proteger da enchente ou do calor intenso. E muitas vezes, senta ali, Ana, senta ali na frente, a gente não tem nem um ventilador. E o ventinho que entra é pela janela que não tem vidro. Eu sei disso porque a gente visita, né? Antes eu visitava com mais frequência. É devido a essa violência toda aí, o tráfico de drogas,
se imiscuindo nas comunidades. Então a gente se preserva, não temos ido para não ter problema. Mas o pouco que a gente viu, eu estou aqui retratando, não é isso mesmo que acontece? Isso é dor. E qual a palavra de consolo? Tenham paciência. Tenham paciência. Eu me atrasei um pouquinho antes de vir para cá, e porque eu liguei o celular, eu não tenho televisão, eu vejo as notícias aqui, e vi, estava ouvindo aqui o Divaldo, um pouquinho, dei uma cochilada. Ouvi o Divaldo, depois eu ouvi um outro rapaz falando, ele estava falando justamente dessa grande dor que o povo lá do Rio Grande do Sul está passando. Ele fez lá as considerações dele. Nós, brasileiros, nós temos duas dívidas. Nós fizemos duas grandes dívidas, mas é o povo que menos tem, o país é o que menos tem, eu vou usar a palavra karma, o karma coletivo. Mas nós temos dois. Um deles, a escravidão. Então, foram milhares de irmãos nossos escravizados aqui no Brasil. Milhares, torturados, usados, abusados. Muitas vezes o senhor da terra abusava das meninas, engravidava a menina, depois vendia o filho ou matava, enfim, a maldade que foi feita aqui. Isso se tornou um peso para o país, é um peso. Outro grande peso, eu já disse isso aqui uma vez, que o nosso país tem uma dívida muito grande, é com a guerra contra o Paraguai, que nós massacramos aquele povo que vivia feliz e muito bem, um país próspero. Entre interesses estrangeiros, como na época da Inglaterra, que fomenta a guerra. Vocês vejam que todas as guerras do globo hoje estão por trás. Os Estados Unidos, de um lado, a Rússia, de outro, a China, as grandes nações. Por que eles fomentam a guerra? Para vender arma. A arma é cara. Então a indústria bélica gasta ou lucra trilhões de dólares, trilhões por ano. Uma outra indústria que arrecada muito dinheiro e está na casa dos trilhões é a indústria dos remédios. Vocês tomam remédio para pressão. Por que não desenvolveu um remédio que curasse a pressão? Vocês tomam um remédio, quem tem que tomar insulina porque é diabético. Por que não desenvolveu? Tem tecnologia para isso, a cura da diabetes, a cura da hipertensão. Porque é mais lucrativo vender remédio todo dia. Para que eu vou curar se eu posso te vender o remédio a vida toda? Ah, mas eu pego de graça ali na farmácia do SUS, que está ali na comunidade. Não é de graça, não. Aquilo ali, muitas vezes, é super faturado. Porque o povo é que paga com seus impostos.
A indústria vende, o governo compra e coloca ali. Vocês podem ver que eu vejo aqui toda hora vocês pedindo remédio, porque não tem lá no posto. Não tem, porque estão roubando o dinheiro, desviando o dinheiro e não compram remédio básico. Não tem ali uma dipirona. Então rende muito. E isso provoca o quê? Karma, vamos dizer karma, dívida para essas pessoas. Você tem essas dívidas individuais e dívidas coletivas. Então, se eu mato uma pessoa, tiro a vida de alguém, eu arrumei um problema com a lei de Deus. A lei está escrito não matar. Eu não quero que ninguém me assassine, por que eu vou assassinar o outro? Então eu tenho um problema individual, que eu vou ter que resolver isso com a lei de Deus. Tem várias formas de resolver isso. Várias formas. Uma delas, né, que não é a mais adequada, mas o que acontece é alguém me matar também. Da mesma maneira que eu matei o outro. Mas para que isso aconteça, eu preciso primeiro, para resolver o problema, eu me arrepender. Porque eu matei fulano, ciclano me matou, mas eu não resolvi nada. Eu tenho que me arrepender, compreender que eu errei e depois expiar. E depois de expiar, eu reparar. Então, é uma dívida que eu estou mexendo meu braço aqui, tá? Por causa da dor, vocês desculpem. Tentando acomodar aqui para parar de doer. É algo individual, mas quando eu escravizo, é uma dívida coletiva. E depois que a gente se arrepende, a gente quer resolver esse problema. Aí você tem as grandes dores, por exemplo, essa enchente pega um montão de gente. Então, essas pessoas estão se quitando de um débito. É uma grande expiação. Vocês que moram ali, Santa Luzia todo ano enche. E vocês não saem dali. É o quê? Aquele grupo que está ali, eles estão sofrendo coletivamente uma dor. Então, o que a lei diz? Tenham paciência. Tenham paciência. Deus está marcando vocês para uma felicidade futura. Quando a gente estuda a história geral, a gente vê que a humanidade é marcada por grandes dores. O velho mundo, que é a Europa, é um continente de muita dor, de muita dor. E até hoje ainda não se estabilizaram. É um conflito daqui, um conflito dali, nunca tiveram paz. Na França, século XVIII, vocês falam, pelo século a gente não erra. 18 menos 1, quanto é que é 18 menos 1? Vocês acordarem. André, quanto que é 18 menos 1, André? 18 menos 1 é 20. Muito bem. Gostei, André. O André disse que 18 menos 1 é 20. É bom que vocês riram e acordaram. Você está certo, André. Muito bem, teve coragem de falar. 18 menos 1, 17. Viu, André? 17. Então, se eu falo século XVIII, está falando 1700, de 1701 a 1799. Se eu falo século XX, 20 menos 1, 19. Aí 1901, 1902, 1900, até 1999 é século XX. Nós estamos no século 20, 21 ou 22? 21.
Estamos no 2024. É só tirar um, que a gente não erra. Então, no século XVIII, 1700, para ser mais preciso, a 1789, a Revolução Francesa é marcada, o término da Revolução Francesa, o início da Revolução Francesa é marcada pela queda da Bastilha. Vocês já ouviram falar nisso, né? Na queda da Bastilha. Era um ponto de referência aonde ficavam os presos políticos, todos ficavam ali no subterrâneo da Bastilha. Muitos crimes aconteceram ali, enfim. Na Revolução Francesa, eles mataram muita gente, muita gente. E quem era contra eram dois partidos que tínhamos, dois partidos apenas, os girondinos e os jacobinos, e tinham os radicais, alguns radicais, e tudo mandava, cortar a cabeça, tudo ia para a guilhotina. Guilhotina é o nome de um médico, sabia? Doutor Guilhotina. Ele inventou a guilhotina, deu o nome dele, porque era um meio rápido e sem dor, pelo menos ele pensava, eu doía o mínimo possível com a guilhotina. Eram duas lâminas, vocês já viram, né? A pessoa botava a cabeça ali, tinha um lugar certinho para botar a cabeça, e a outra lâmina caía e cortava. Milhares de franceses foram guilhotinados na Revolução Francesa. Até quem mandou guilhotinar, depois foi guilhotinado. E os espíritos dizem, o Chico fala para a gente, que esses franceses vieram tudo para o Brasil, reencarnaram aqui. E reencarnando aqui, vão passar por provas coletivas. Eles devem à lei de Deus, foram para o mundo espiritual, espiaram o que fizeram lá, não sei se reencarnaram para espiar novamente, mas muitos estão aqui reencarnados. Aqui no Brasil, quem estuda um pouco mais, tem acesso à história, gosta muito mais da história da França, sabe muito mais da Revolução Francesa do que da história do Brasil. Não é, Carlos? Fala-se muito mais, conhece-se muito mais. Então, alguns desses homens, Marat, Danton, radicais da Revolução Francesa, cortaram o pescoço de muita gente. Não pode esquecer que um dia vão cortar o deles também. Aí se junta um grupo grande numa região como aquela lá no nosso país, e a água devasta tudo. A água faz com que as pessoas percam tudo. Provocaram grandes no mundo, grandes movimentos em dinheiro. Vocês já ouviram falar da queda da Bolsa de Valores, 1920, né? 1900, década de 20, 1929. Como é que dá o nome? A Grande Depressão, mas tem um nome. Hã? Isso, Walter Guedes, mas foi a Grande Depressão que veio antes. Mas o que aconteceu naquela época, em 1920? Alguém de vocês estava vivo em 1920? Não, né? Senão estaria agora com 104 anos, né? Você é de 1920? Acho que foi entre 29, né? Eu ia falar 30. As pessoas perderam tudo. Então teve
uma grande crise financeira, em 1929. E o que aconteceu? As pessoas se mataram, muito suicídio. Foi um desespero. Mas quem provocou aquilo? Quem fomentava. É um dinheiro que não aparece. É a bolsa de valores de hoje. Números, você não vê aquelas pessoas agitadíssimas vendo número, a bolsa caiu, a bolsa subiu, compra ação daqui, compra ação dali. Tem gente que vive disso, de especulação. E tem gente muito rica, bilionários, trilionários, só com números, papel. Eles trabalham, eu não sei nem como é que funciona aquilo, tá? Eu não sou economista, mas vivem daquilo ali. Se aquilo ali explodir, então tem uns que vão fomentando, cria uma bolha imensa. O que é uma bolha? Bolha de sabão. Tem alguma coisa dentro? Daqui a pouco ela estoura, né? Acaba a bolha. Bota uma bolinha de sabão, enche, puf. E foi isso que aconteceu. Aqueles que provocaram a dor, eles têm que responder por isso. Quantos suicídios ocorreram por causa daquilo ali, daquela bolha estourada? E os responsáveis têm que responder. Então nós hoje que sofremos, estamos respondendo por algo, né, a maioria por algo que a gente fez. Se nós não participamos diretamente do mal, participamos indiretamente. Se não participamos diretamente nem indiretamente, é necessário a gente passar por isso, porque é uma prova que a gente pediu. Aí não é uma expiação, uma prova que a gente pediu para poder fortificar nossa alma, mostrar a nossa fé, dizer: eu tenho fé, eu tenho esperança, eu confio em Deus. Tudo isso vai passar. Então tudo na vida passa. Vocês já ouviram essa frase do Chico? Eu acho que outros espíritos também já falaram, outras pessoas, filósofos antigos. Passa, tudo passa. Quantas dificuldades vocês já tiveram na vida e que passou? Passou. Outras dificuldades virão, mas vai passar também. Vai vir e vai passar. Então vocês têm que ter confiança em Deus, têm que ter fé. Se eu estou passando por uma dificuldade, tem uma razão de ser. Ou eu fiz alguém passar pela mesma dificuldade, eu fui o causador da dor de outrem, ou eu, e por isso espiando, ou eu estou aqui fortificando o meu espírito, porque a dor é necessária. Jesus passou por uma grande dor. Ele não se abalou moralmente, mas ele sentiu a dor física. Pela grandiosidade dele, ele deve ter controlado, mas por mais que tenha controlado com o pensamento, quanto, como a gente diz hoje aí, na linguagem vulgar, quanto esculacharam com ele, não foi? E ele não tinha nada, não fez nada de errado, nada de mal, não tinha nada para espiar, nada para provar. Olha só, ele veio em missão, grande missão. Olha como Jesus é grande. Ele vem falar do amor, do perdão, da vida futura, de um Deus Pai. Por isso que o crucificaram, deram a pior morte para ele. Agora nós, que somos imperfeitos, nós sofremos justamente.
Ele não tinha que sofrer, mas o que ele quis dizer? Olha, o mundo é de dor. O mundo é um grande temporal. Está vindo o inverno, vem as chuvas, vem o frio, né? Por mais que a gente se agasalhe, por mais que a gente pegue o guarda-chuva antes de sair de casa, a gente vai receber os respingos da chuva, não vai? Pode pisar numa poça d'água, ter um buraco e molhar o pé todo, pode passar um automóvel, um ônibus, numa poça, dar um banho na gente. Por quê? Porque está chovendo. Eu me preparei para sair, mas está chovendo, eu estou correndo o risco de me molhar. É o risco. Eu posso sair, chegar ao meu destino tranquilamente, mas a gente sempre chega respingado de alguma forma, não é? A Terra é assim, o planeta Terra é um grande temporal e não para de chover, o temporal é constante. E eu sofro as intempéries do planeta, desse temporal. Então quem veio para cá, quem reencarnou aqui na Terra, ou está em missão, ou está em prova e expiação. Por quê? O planeta é de provas e expiação. Mas a gente não fica abandonado por Deus. Aí Deus envia um Allan Kardec, envia um Leon Denis, envia Jesus, o grande mestre, médico de todos nós. Mas todos eles sofreram, sofrem. Tem um romance belíssimo chamado Renúncia, é do Chico, psicografia do nosso Chico, e quem escreve é o Emmanuel. Ele faz parte daquele romance, ele é um padre que está lá, um padre bom, e foi na época da Inquisição. A Inquisição foi um período da história que a igreja perseguiu, torturou e matou muita gente. Eles não gostam de falar nisso, mas foi o que aconteceu. Período esse que repercute até hoje. Ela começou ali no século XI, século XII, com intuito, depois foi tomando vulto, século XV, século XVI, XVII, XVIII, foi o ápice. Principalmente na Espanha e em Portugal. Então, esse livro Renúncia tem um espírito que chora no mundo espiritual, chora de saudade, porque ele ama muito um outro espírito, uma mulher. E essa mulher, esse espírito, ele não faz mais parte do planeta Terra. É um espírito muito elevado. E ele vem ao encontro desse que sofre. Ela vem por amor. O nome dela no livro é Alcione. Tem a constelação de Alcione, né? Ela vem de lá. E ela diz para ele: volta que eu vou te acompanhar. Eu vou reencarnar. O guia dela, de Alcione, disse assim: ó, eu não aconselho não. Você vai perder tempo. O fulano ali, fulaninho, não está preparado ainda. A Terra está uma conturbação danada. Você não aconselho, você pode até se perder e ter que ficar em algumas encarnações lá. Ela diz assim: eu quero ir. Como era um espírito elevado, ela vem por amor a Pólux. O nome dele é Pólux, sem vergonha do Pólux.
Acho que era você o Pólux, viu? Ela vem. Chega aqui, ambos, eles se encontram. A vida da Terra é um temporal, como nós falamos, teve alguns desencontros. Ele não teve paciência, ele a amava muito, a amava. Ele interpretou uma situação que aconteceu erradamente, ele interpretou errado, porque ela não estava do lado dele, ele era padre da igreja, ele abandonou a batina, ele queria se casar com ela, e ela disse para ele ter paciência. Então, quando ele a viu descendo de uma carruagem luxuosa, um homem pegando ela pela mão e levando para dentro de uma casa luxuosa, ele, entendi porque ela não quer me reencontrar. Só que aquele homem era o pai dela, que ela reencontrou, e ela estava servindo ao pai, à família do pai. Viu ali? Alexandre, aquela porta ali também, tá? E ele foi embora. Ele pede para voltar à igreja, ele volta e vai trabalhar na Inquisição, e ela acaba morrendo por causa dele. Ele manda prendê-la, e no momento que ela ia desencarnar, que ele foi visitá-la na prisão, ele não sabia que era ela, ele não sabia. E ela tinha que ter uma audiência antes de prender, mas ele deixou rolar lá, igualzinho estão fazendo hoje aí. Ficou lá um tempão, até que quem levava comida e água para ela disse assim: olha, é melhor o senhor ver, porque ela não vai passar de hoje não. Aí quando ele a vê, aí chora, não adianta mais, né? Ela explica tudo, não, era meu pai e tal, enfim. Esse espírito morreu preso, não conseguiu caminhar com o grande amor da sua vida. E era um espírito que não precisava passar por aquilo, veio por amor, mas ele veio justamente num planeta de provas e expiações, num planeta de dor. Esse espírito veio para o meio de um temporal e recebeu o respingo das chuvas. Ele se molhou, retornou à pátria espiritual. O Pólux deve estar reencarnando até hoje aqui. A gente não sabe da vida dele, nem quem foi esse espírito. E olha que ele amava Alcione, e Alcione o amava muito. Aí vocês vão entender melhor agora esse primeiro parágrafo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, portanto não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui neste mundo, para a glória no céu. Então a dor faz parte. A dor faz parte da evolução, da nossa evolução. Agora a gente tem que passar por ela sem reclamar, para tirar um aprendizado, amadurecer. A pobreza dói? Dói. Mas como é que eu vou saber o que é ser pobre se eu não passar pela pobreza? A riqueza dói muito mais do que vocês imaginam. Muito mais. A gente não deve invejar os ricos da terra, porque eles sofrem muito. Mas como que eu vou saber como é a dor do rico se eu não for rico? Todos nós passaremos pela prova da pobreza e pela prova da riqueza, pela prova do mando e pela prova da subordinação.
vamos ser chefes e vamos ser subordinados. Então, como que eu me comporto diante do meu chefe? Eu tenho inveja dele? Eu tenho raiva dele? Eu reclamo? Então, como que eu uso a riqueza que tenho? Eu divido essa riqueza? Sabe como que se divide uma riqueza? Dando emprego, dando dignidade ao homem, trabalhando em pesquisas que vai trazer bem-estar social. Ou eu pego o meu dinheiro e fico só para mim? Então a gente aprende. E quanta dor mora nos palácios? Vocês não imaginam. Aí ele diz no outro parágrafo: sede pacientes, tenham paciência. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado por Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil. Existe, porém, uma muito mais penosa e mais meritória: é de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrimento e de submeterem à prova a nossa paciência. Olha só, eu tenho certeza que, apesar da dificuldade de vocês, e eu digo dificuldade financeira, social, vocês já deram esmola para alguém, não já? Já deu dinheiro para alguém, já deu um pedaço de pão para alguém, não já? Já dividiram lá um pouco de açúcar com o vizinho ou com a outra. Essa é a parte mais fácil que ele está dizendo. E é. A mais difícil é a gente perdoar aqueles que são instrumentos da nossa dor, daqueles que testam a nossa paciência. Isso é mais difícil. E o nosso papel aqui na Terra é esse: ter paciência com quem é um instrumento da nossa dor. Eu fui muito no Santa Luzia, eu vou voltar lá. Cadê a Dona Luzia? Está aí? Tua mãe não veio hoje não? Dona Luzia? Eu já estou enxergando pouco, não veio. Ela não veio. Qualquer hora eu vou lá fazer uma visita à Dona Luzia. Quantas vezes ali eu vi vocês reclamando do muro que aquela emissora, não vou dizer o nome da emissora, fez ali, não é? Aquele muro é que provocou enchente, não foi eu, Patrícia? Aquele muro lá atrás, grandão? Hã? Dizem que sim. Aí o pessoal espragueja lá o camarada que fez o muro, um muro enorme, dividiu lá a propriedade dele, né, daquela empresa, e deixou ali uma rua ao léu. Poxa, se tem condições financeiras, e é uma grande emissora de TV que tem ali, é um lugar enorme, por quê? Por que não passou uma máquina no rio, limpou o valão que passaria atrás, canalizou aquela água para levar um bem-estar para aquele povo que está ali? São várias famílias, são centenas de famílias. Eles não podiam fazer isso? Podia até calçar a rua toda, podiam até construir para melhorar a habitação de quem está ali, podia. Mas o que eles fizeram? Fez um muro bem alto, quase da altura desse prédio, para não ver ninguém que está do outro lado, e não querem nem saber. Ainda tem arame farpado no alto, não tem? Pois é. Olha a indiferença. Isso é indiferença pelo ser humano. Mas um dia ele vai desencarnar, ele vai se deparar diante da realidade da vida dele, ele vai ver que ele é um espírito, ele vai ver
que a posição social que ele tinha passou, acabou, e que ele vai ter que reencarnar e vai ter que passar também pela dor que ele provocou no outro. Quem sabe vocês também não construíram, o pessoal do Santa Luzia não construiu um muro também e largou uma comunidade para lá. É a lei de ação e reação. Aí por isso que ele diz, ó, bendizei a Deus, não reclamem, tenham paciência, porque isso vai passar, tudo vai passar. Vocês precisam, se nessa encarnação, vocês que vêm aqui toda semana, algumas de vocês vêm mais de uma vez por semana aqui, 2, 3, até 4. Se vocês saírem daqui, não hoje, digo até durante essa encarnação, com a certeza de que vocês são espíritos imortais e que a reencarnação é lei da vida, é o suficiente. Porque só compreendendo, entendendo a lei da reencarnação é que a gente compreende e entende a justiça divina. Deus não castiga a ninguém. Deus ama a todos nós igualmente. Deus nos ama tanto quanto ama o maior anjo que está no céu. Nos ama tanto quanto a minhoca que anda debaixo da terra. Porque tudo é criação divina. E Deus, na nossa fase que estamos, na fase humana, Ele nos deu algo, dentre outras potencialidades da alma, o livre arbítrio. Livre arbítrio. A gente escolhe o tempo todo. A gente é que decide o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente quer pensar, o que a gente não quer pensar. Se eu quiser tirar um pensamento da minha cabeça, eu tiro com meu esforço. Peço a Deus forças, mas sou eu que tenho que tirar o pensamento ruim da minha cabeça. Eu tenho um livre-arbítrio, ou para agasalhar esse pensamento, cultivá-lo dentro de mim. Então, toda a dor em que passamos foram escolhas que nós fizemos. Escolhas. Deus não castiga ninguém. Deus não sente prazer em nos ver sofrer. Mas o sofrimento é um instrumento que a lei tem para nos colocar no caminho da perfeição. Um outro parágrafo. A vida é difícil, é ou não é? O Espírito está colocando aqui, o guia. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias, que são como picadas de alfinete, que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. A gente, como está bem colocado aqui, e tudo isso aqui passando pela nossa razão, a gente vê que é lógico, que é óbvio, que nós temos que cumprir com os nossos deveres. Dever familiar, dever social. Então, ser mãe, ser pai, dever junto à família, dever junto à casa espírita ou à igreja, à religião aonde a gente vá, tem que cumprir o dever. Mesmo sofrendo, se a gente cumprir o dever e a gente analisar, nós vamos ver que as bênçãos são muito maiores do que as dores.
As bênçãos são muito maiores do que a dor. Por mais que vocês sofram, todos vocês estão andando. Por mais que vocês sofram, vocês têm mãos, têm pés. Raciocina, vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo. Vocês estão raciocinando, vocês estão pensando. Por mais dificuldade que vocês tenham, por menos que vocês tenham, vocês se alimentam todo dia. Quantas pessoas morrem de fome? Lembra a semana retrasada que eu coloquei aqui? A cada 40 segundos morre alguém de fome, ou em consequência da fome, como de desnutrição, no mundo. Por mais magrinha que são as crianças aqui, ó, estão aqui, comer, tomam um café, tomam um leite, comem um feijão, um arroz todo dia. Então as bênçãos são muito maiores do que as dores. Olhem para esse lado, a gente enxergar, ver a luz do dia. Eu estou com dor, mas eu tenho acesso a um hospital. Eu posso não ter acesso lá a um hospital de grande porte, mas tem ali o posto que nos atende, com toda dificuldade, tem um médico lá para nos atender. Então, se a gente olhar por esse lado, vamos ver que as bênçãos são muito maiores do que as dores. E por último, ele diz assim: o fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Então, se a gente olhar para o alto, olhar para tudo aquilo que a gente recebe, dessas benesses que a gente recebe da vida, o fardo é um peso. Ele vai ficar muito mais leve do que se a gente olhar para baixo e ficar reclamando. Quando a dor apertar a nossa vida, pode olhar porque tem um vizinho que sofre mais. Tem sempre um vizinho com uma carga maior do que a nossa. E também, antes de reclamar, a gente lembrar de que Jesus disse: Deus não coloca fardo pesado em ombros frágeis. Deus nos dá exatamente aquilo que a gente pode carregar. Coragem, amigos. Então, coragem. Tenham coragem. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Jesus Cristo é o nosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de nós. Ele colocou aqui vós. Estou falando para vocês aqui. Jesus sofreu muito mais do que qualquer um de nós. E nada fez que pudesse ser reprovado. Enquanto que nós temos o que expiar. Expiação é sofrimento, é dor. Expiar o nosso passado e nos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Espírito protetor. Essa vida vai passar, vai todo mundo aqui morrer. Vocês sabem que vocês vão morrer? Não sei quem é o primeiro ou a primeira, mas vai todo mundo. Não vai ficar ninguém eternamente no corpo. Ninguém. Vou botar um prazo para vocês não ficarem tristes, bem grande. 100 anos. Patrícia está com quanto? 50? 40? 50? Se você viver mais 100 anos, você vai viver até 150. Você quer viver até 150? Hã? Tá bom. Então tudo bem, mais 100 anos para todo mundo. Daqui a 100 anos não tem nenhum de nós aqui com esse corpo. Nenhum. Para onde nós vamos? Para o mundo espiritual. Seremos espíritos errantes, espíritos que estaremos na erraticidade. E teremos que reencarnar. Aí vamos mergulhar num corpo novamente. Aí a gente vai planejar isso junto com o nosso benfeitor. Aí qual a minha necessidade como espírito? Reencarnar em que lugar?
em que posição social? Serei homem ou serei mulher? Nascerei no Brasil ou em algum país da Ásia, da África, da Europa? Todos nós reencarnaremos novamente. Pode ser até que reencarnemos num mundo diferente da Terra. De acordo com o que nós fizermos nesta vida, poderemos ir para um mundo melhor do que a Terra. De acordo com como passarmos as provas da vida, se assim o fizermos com paciência, poderemos ir até para um mundo melhor. Porque a gente vai lembrar das outras experiências que tivemos, de outras vidas, e o nosso conhecimento é muito maior. A gente conhece aqui o André, sabe das dificuldades do André, o Andrezinho é especial, vocês sabem, né? Todo mundo sabe. Então, o André, eu perguntei quanto era, 18 menos 1, ele respondeu 20, não é? Mas quando o André se vê como espírito, ele sabe multiplicar, dividir, raiz quadrada, expressão, seja qual for. Porque o espírito que está neste corpo agora, por uma necessidade, olha a expiação, isso é uma expiação. Esse espírito, ele tem uma bagagem imensa de experiências. E ele vai se ver como espírito imortal, ele vai lembrar de quem ele foi, por que ele teve que vir neste corpo, nesta vida, e vai programar uma outra reencarnação. Vocês estão pensando que o André não sabe matemática? O André, essa personalidade não sabe. Mas esse espírito pode ser que saiba muito mais do que todos nós juntos. Eu não sei quem é o André. Vocês sabem quem é esse espírito? Não, ninguém sabe. Por isso a gente não deve desprezar ninguém. Por isso a gente não deve maltratar ninguém. Nesta existência, o André tem essas dificuldades. Mora ali na comunidade, tem um corpo problemático, um cérebro com problema, tem vários problemas nesta existência. Ele está numa expiação, numa prova e numa expiação, as duas coisas. Mas se o André está passando por ela, vencendo, quando ele chegar do outro lado, vai estar iluminado. E a gente vai ter que pedir bênção para ele. Então a gente não deve julgar ninguém, maltratar a ninguém, desprezar ninguém. Então vamos encerrar agradecendo a Deus, nosso Pai, Deus de amor, agradecendo a Jesus de Nazaré, o nosso protetor maior, agradecendo aos benfeitores da nossa casa que se fazem presente, ao altivo, a Lourdinha, com a coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Obrigado. Pedimos a vocês, irmãos, pedimos a Deus por vocês e pedimos a vocês e a Deus por nós, que nos ajude a ter paciência diante das adversidades da vida, que nos ajude a ter forças para expulsar os maus pensamentos, os maus desejos. Pedimos que nos ajude a ter fé, a ter esperança, porque a esperança é filha da fé.
E assim nos entregamos a vocês, para que possamos ser inspirados, orientados na estrada da vida. Em nome, então, desses benfeitores amigos desta casa de amor, em nome dos nossos anjos guardiães, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Durdinha, do teu amor, Jesus, e do amor do Criador, Pai de todos nós, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.